Entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bento Gonçalves, aqui no Grupo RS Com, na nossa cobertura especial das eleições 2024. Eu, Maicon Heck, e o colega jornalista Gerson Leonard, damos continuidade a essa sabatina, então, com os postulantes ao Executivo Municipal Bento Gonçalvense. O entrevistado de hoje é Paulo Calef, da coligação Um Novo Tempo para Bento. Já quero aproveitar e deixar aqui o convite estendido a todos vocês, que nós do Grupo RS Com iremos realizar um debate entre os candidatos no próximo dia 24 de setembro, às 8 horas da noite, com transmissão ao vivo aqui na Rádio Bento e também nas plataformas digitais. Vale lembrar que todos os vídeos, tanto das entrevistas quanto dos debates, permanecerão disponíveis nas páginas do Facebook e do YouTube do Portal Leovê, podendo ser assistidos a qualquer momento. A nossa cobertura eleitoral no Grupo RS Com tem o patrocínio de ANC Urbanizadora, preparando a base para o futuro. Postos Gambino, baixe o aplicativo e ganhe vantagens exclusivas. E o apoio de Real Assessoria Empresarial, um hub de soluções estratégicas para o seu negócio, e Fundação Proambi, há 35 anos construindo soluções ambientais para a indústria. Mais uma vez, um prazer, uma honra recebê-lo aqui, amigo Gerson Leonard. Bom dia. Bom dia, Maicon. Bom dia, ouvintes, quem nos assiste. Olha, o nosso entrevistado de hoje é o candidato, então, do PSD, Paulo Calef, 76 anos, casado, com 2 filhos, 5 netos.
Advogado e bacharel em economia, é pós-graduado em pesquisa e ensino em marketing pela Escola de Administração e Negócios da Universidade de Miami, Estados Unidos. É diplomado em logística e transporte para gerentes executivos e pós-graduado em estratégia de negócios, competitividade e inovação. Profissionalmente, Calef construiu carreira no setor dos transportes em todos os modais, no Brasil e internacionalmente, tendo sido fundador e presidente da Federação de Empresas de Transporte, Carga e Logística no estado do Rio Grande do Sul e do sindicato local da mesma categoria. Foi ainda presidente da Câmara Internacional da Indústria de Transportes e de outras entidades do segmento, além de educacionais, culturais e comunitárias, como a primeira Expo Bento lá em 1990. Atuou também como professor de economia na Universidade de Caxias do Sul e ainda hoje exerce a advocacia. Na esfera pública, é preciso constar, foi secretário de Governo e Obras Públicas de Bento Gonçalves em 1979 e deputado federal em 2021 e 2022. Bom dia, candidato. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conversando com a gente hoje. Bom dia a essa maravilhosa equipe que me recebeu aqui, especialmente os dois entrevistadores, Maicon e Gerson, e bom dia a todos aqueles que estão prestigiando o grupo RS Com e Leouve. Eu quero dizer para vocês que, de tanto ser um professor, 12 anos de universidade, e tu falaste a palavra sabatina, eu me lembrei como era terrível quando o professor dizia assim: ponham tudo embaixo da classe e puxe uma folha em branco. Me sinto um aluno aqui, me sinto prestigiado por ter professores tão distintos. Vantagem que aqui o senhor pode ter o seu plano de governo, sem problema. Candidato, o que o mobiliza a buscar nesse momento a chefia do Executivo de Bento Gonçalves? Eu já ofereci o meu nome na outra eleição. Eu fui o segundo colocado. Eu sempre digo que eu perdi por mim mesmo, porque eu não usei de artimanhas que colocaram os vencedores, inclusive, no banco de réus e foram condenados, né? Eu tive que entrar numa candidatura sem estrutura, porque o PSD era partido só de um homem, né? E agora volto, porém com um apoio bem maior. Embora no mesmo partido, 55, que é o PSD, eu volto com um apoio muito grande de grandes partidos, de 5 grandes partidos, mais um que, por estatuto, não pôde entrar na coligação, mas que nos apoia também. Mas eu desejei voltar a concorrer porque enxergo esta cidade com um potencial muito maior de oferta à população do que lhe é oferecido. Quando que a gente enxerga o povo necessitado e se sabe que existe uma maneira de o setor público fazer alguma coisa, eu acho que é a obrigação de todo cidadão se oferecer para ajudar. Exemplo do que aconteceu na última enchente, onde os grandes heróis foram os voluntários, aqueles que se ofereceram. Eu estou aqui como um voluntário, não para ser prefeito de uma cidade, mas para ser um servidor. Eu vou trabalhar com eles, como eu faço da empresa. Porta aberta, mas integrado com cada setor. Então, eu pretendo, dentro do meu governo, ser exatamente aquilo que eu fui até hoje. Uma pessoa simples, acessível, que se interessa quando a outro não veio trabalhar, para saber se alguma coisa pode ser ajudada, porque isso faz com que a pessoa se sinta integrada a uma família. O servidor público carece nesse momento desse apoio. Ele precisa saber que ele é igual aos outros, e não é porque eu te nomeio, Gerson, o meu cargo de confiança, que eu vou desconfiar dos outros, né? Eu tenho que confiar em todos iguais. Então, meu objetivo é mudar uma administração para algo novo, algo diferente,
que eu me preparei para fazer. O currículo tá bom, mas faltou muita coisa importante da vida pública que eu tive. E pode ter certeza que Bento Gonçalves vai viver um novo tempo. Obrigado, candidato Paulo Calef. Agora a gente faz uma troca. O candidato Paulo Calef tem como companheiro de chapa o atual presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Pascoaloto, do PL, e ambos compõem a coligação Um Novo Tempo para Bento, que conta ainda com republicanos, MDB e PDT. E como ocorre em todas as entrevistas aqui do Grupo RS Com nas nossas cidades sede, nas emissoras, neste momento a gente abre espaço para a apresentação do candidato a vice, já te perguntando também, Pascoaloto, qual o papel que o senhor pretende exercer em um eventual governo? Se tem alguma área específica de preferência de atuação ou cumprir mais o cargo burocrático de vice? Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Bom dia, Maicon, bom dia, Gerson, bom dia, equipe, bom dia, comunidade Bento Gonçalvense. Sempre é uma honra, um prestígio voltar ao grupo RS Com, Leuver, enfim, falar à nossa comunidade e num momento tão propício, tão importante, afinal, vai definir os rumos do nosso município para os próximos 4 anos. Muito bem, eu sou presidente atualmente do PL, Partido Liberal, Bolsonaro, e nós já vimos conversando há muito tempo com esses partidos, então, descontentes com a atual administração e desde, na verdade, ali o findar da eleição de 2020, eu venho conversando muito de perto com o Paulo Calef e nós entendemos que esta dobradinha, esta chapa que nós montamos, Maicon, ela é uma chapa que se complementa. O Paulo dispensa comentários, que nem foi lido antes, seu currículo como professor universitário, administrador por excelência, alguém que pegou uma empresa de 200 funcionários e a transformou, claro, juntamente com a equipe, com o conselho, com o proprietário, enfim, com toda a equipe. Hoje tem 5.500 funcionários, é uma das maiores transportadoras do país, com abrangência nacional, que, além de ter sido professor universitário, sempre envolvido nas causas sociais e municipais, né, inaugurou a Casa das Artes, foi secretário municipal, deputado federal por 10 meses, trouxe ao município de Bento Gonçalves e região 25 milhões, enfim, alguém que entende muito da área pública, Maicon, né? Desculpa, da área privada, né? Inquestionável. E eu estou no meu 8º ano como vereador, né? Presidente da Câmara. Nós sabemos que o prefeito municipal, ele encaminha os projetos, enfim, todos os projetos do município, ele param na mesa diretora. Isso me dá a tranquilidade de saber que conheço os temas municipais das mais diversas áreas, Gerson, saúde, educação, segurança. Estou atualizado, sei por que foi feito, por que não foi feito, se teve impedimento legal, se foi má vontade ou não. Enfim, esta complementação, Paulo, que entende muito da área privada, que é objetivo para alcançar as suas metas, se alia comigo, que tem um conhecimento da área pública, dos atores da arena pública. Nós resolvemos, então, olhar para esse município. Nós nos sentimos totalmente preparados para proporcionar ao povo bento-gonçalvense esse novo tempo. Um tempo em que realmente a população está ansiando, né? Que nós entendemos que após algumas gestões é necessário alguém que cuide da gente, alguém que cuida de quem cuida de nós, por exemplo, a educação, a área da saúde. Enfim, foi nesta parceria, né, que nós resolvemos nos juntar, congregando interesses e também numa afinidade de metas, de princípios, de valores, aquilo que nós queremos para a administração pública. Nós sabemos que a vereança, ela tem um limite muito grande. A lei orgânica fala que, vamos colocar que 80% dos grandes projetos do município, Gerson, ele tem que partir do executivo. O vereador, ele é um fiscalizador, ele não tem muita atribuição, tanto é que normalmente o que ele mais faz é homenagem e dar nome de rua, é uma coisa que a população fala demais para nós. Mas por que isso? Porque é um dos poucos projetos que podem sair do legislativo. Mas enfim, sendo bem objetivo na resposta,
concorro a vice nesse sentido. Vereador, candidato Rafael Pascoaloto, o senhor se elegeu, como bem lembrou aqui, por 2 legislaturas e era homem do PP. Troca de partido é algo convencional, normal na política nacional, é lícito. Agora, hoje o senhor é um dos mais contundentes críticos da atual administração. A questão lealdade não tem um problema aí? Excelente pergunta, Gerson. A troca, na verdade, ela não é habitual somente na área política, ela é da vida. Se, por exemplo, eu perguntar para vocês, se vocês iniciaram neste grupo de comunicação, vocês mesmos vão me contar a história de vocês. É normal você iniciar numa empresa e você, conforme vai andando a sua vida, você ou discordar da política daquela empresa, ou simplesmente você ter uma meta entendendo que você pode extrair muito mais da sua profissão, do seu caráter e das suas metas. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu me elegi por um outro partido que eu estou hoje, mas desde o início do mandato desse prefeito, eu não concordei. Aí alguém poderá falar assim, ó, Gerson, mas por que só agora criticar? Não. O que mudou foi o método, porque o que acontece? Quando você é do governo, você cobra de uma forma. Como é que é a forma? Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Sei lá, uma lâmpada queimada. Você tem acesso ao prefeito, você liga para ele ou para o secretário e fala assim, olha, por favor, troca aquela lâmpada. Ele não atende. Você marca uma reunião com ele. No momento em que você sai deste grupo e começa a não ser mais atendido, você tem poucas armas. E a maior arma do parlamentar é o parlar. A maior arma do parlamentar é a tribuna. Ah, o vereador lá agora está fazendo showzinho. Não é. Se eu não usar a tribuna da Câmara, a rede social, o vídeo, o que me sobra? Me resta o quê? Eu não sou mais um vereador, eu não estou na base em que eu posso pegar o telefone e ter contato direto. Ele não vai atender. Tanto é que tentamos posteriormente marcar a reunião, não fomos mais atendidos. Então mudou sim a forma de eu fazer a política e eu mudei. Aquele que está nos assistindo, outrora podia estar num relacionamento, mudou de cônjuge, porque entendia que já não estava mais indo no mesmo caminho. Eu faço parte de uma empresa, eu estou vendo que aquela empresa vai fracassar. Como eu vi que esse município, aquilo que eu vi lá em 2021... está acontecendo agora. Olha o que é saúde, educação e infraestrutura, pelo amor de Deus. Se nós não estancarmos a sangria das empresas que estão indo para o município vizinho, nós vamos virar uma cidade dormitório. Em virtude de tudo isso, é que nós resolvemos. Eu saio com honra desse projeto. Enquanto eu estava ali, claro, eu tinha aqueles ideais. Quando eu comecei a ver que o barco ia afundar, que é o que eu estou vendo hoje do município, eu não serei conivente, não vou ser cúmplice. No dia de amanhã eu vou poder dizer assim, olha, eu pulei fora, eu não ia ficar ali. Então, eu sei que tem essa questão da lealdade, Gerson, mas assim, olha, eu não posso ser leal com aquilo que vai contra os meus princípios e valores. Tá bem. Tá certo. Obrigado, Pascoaloto. Eu que A gente agradeço. agradece. Candidato a vice de Paulo Calef, Rafael Pascoaloto, conversando conosco aqui na Rádio Bento e também no Portal Leovê. Muito obrigado a você que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira. Também agradecer aos nossos apoiadores da cobertura especial do Grupo RS Com nas eleições 2024, a ANC Urbanizadora, Postos Gambino, Real Assessoria Empresarial e Fundação Proamb. Temos 16 minutos de entrevista já com o candidato Paulo Calef, com o candidato a vice Pascoaloto. E, candidato, nós temos 2 momentos de entrevistas, nossos bate-papos. Uma, a gente fala mais de um contexto histórico e político, de passagens suas pela vida pública, né? Alguns assuntos que o senhor também vai ter o teu momento para fazer algumas explicações à população bento-gonçalvense, e depois a gente abre espaço para apresentação e questionamentos em relação aos planos de governo. Então é claro que é apenas uma orientação, né? Se o senhor quiser ser mais sucinto nos assuntos, para que a gente possa abordar mais temas como saúde, segurança, educação, assistência social, enfim, todos que a gente puder. A gente tem 59 minutos, né? 1 hora ao todo de entrevista nesta sexta-feira. Candidato Paulo Calef, o senhor tem um currículo profissional e de atuação classista extenso e invejável, mas na política o senhor vem de 3
pleitos consecutivos sem conseguir se eleger. Em 2018, o senhor ficou como suplente para a Câmara Federal. Em 2020, em segundo lugar para a Prefeitura aqui de Bento Gonçalves. E em 2022, ficou mais distante da suplência como deputado, mesmo vindo de 2 anos de mandato, né? O que te leva a crer, senhor Calef, que dessa vez o resultado pode ser diferente com o senhor vencendo a eleição municipal? O cidadão que concorre, ele vive a circunstância do momento. Normalmente ele colhe o que semeou. Mas muitas vezes o que ele semeou ainda não está para ser colhido, né? Ele semeou e vai colher no momento que ele for propício. Quando eu fui deputado federal por 10 meses, eu semeei dentro do Congresso, especialmente, em terreno fértil. Hoje eu conheço lá o segundo, terceiro escalão e tenho contato direto com 42 deputados, 12 senadores, e isso faz com que hoje eu possa colher os frutos daquela semeadura administrando o município de Bento Gonçalves. Uma das coisas que fez eu concorrer agora foi essa colheita. Nos 10 meses que eu fui deputado federal, nenhuma vez eu recebi a prefeitura de Bento Gonçalves no meu gabinete. E eu nunca fechei a porta dele, para ninguém. Mas eu vi que a gente pode arrumar uma cidade se a gente trouxer o dinheiro de fora. Porque, pelo que eu estou vendo, os 800 milhões anuais que são usados hoje só em gasto para manter o nosso município, que não tem que se preocupar com concorrência, que não tem que se preocupar com o dia de amanhã, a não ser gastar bem, podem ser supridos com dinheiro que a gente trará de fora, e existe muito. Vejam vocês a situação que temos agora aqui, pós-enchentes, onde Bento Gonçalves não foi privilegiado com nenhum tostão do governo federal, enquanto outros municípios estão recebendo recursos. Consequência de duas coisas. Poucos semearam na política, a não ser com alguns candidatos padrinhos, que mesmo assim o apoio não foi tão grande, mas, ao mesmo tempo, esse meu município aqui não recebeu recursos porque se posicionou contra o governo federal. Então, dizer quero que esse meu discurso chegue a Lula, isso é coisa de cidadão que não sabe o comportamento do prefeito. Um prefeito tem que ter projeto, tem que ter caminhos, tem que ter a forma de chegar ao governo sem que pareça até uma ofensa. Eu quis governar essa cidade porque me achei pronto. Quando eu me ofereci a vez passada e fui derrotado, eu perdi para mim mesmo. Eu perdi porque eu fui correto e joguei dentro das 4 linhas, como diz Bolsonaro, enquanto eu via o município transgredindo as regras do jogo, tanto o prefeito da época como o atual prefeito e vice foram condenados em segunda e terceira instância, apenas que a pena não foi sacar os direitos políticos, mas a pena foi multa, mas multa também é pena. Tá? Então, eu perdi a outra eleição por estar politicamente mal preparado. O que eu fiz nessa? Eu entendo de administração privada. Não preciso provar o que se faz na administração privada, o que eu já fiz. Depois a gente não fica pegando o microfone para dizer as obras boas que faz, né? O povo tem que ainda conta daquilo que ele enxerga. Mas eu fui procurar o meu conhecimento em pessoas que sabem mais do que eu da vida pública. Assim, eu fui me assessorar com o Pascoaloto, que tem muito mais experiência que eu na vida pública, porque se eu começasse sem ter esse apoio, eu já ia começar errando. Por exemplo, a prefeitura tem comprometidos mais do que 50% do seu orçamento em mão de obra. Tá? A mão de obra lá é dividida em 4 partes, que são os concursados. Para esses eu vou ter que dar um valor especial, eu quero que eles se integrem como família ao meu redor. Eu vou precisar deles para construir. Tem aqueles que são carteira assinada e tem os de cooperativa e os cargos de confiança. Então, o cargo de confiança já me pronunciei antes. Mas, mexendo um pouco nessa estrutura, tá?
nós vamos poder fazer uma coisa que normalmente os prefeitos esquecem, até por causa da nossa Constituição. O Estado deve cuidar da segurança, da educação e da saúde. Não, pessoal. Os países da Europa, eles têm um quarto item. O Estado deve cuidar da infraestrutura. Ninguém vai transformar uma cidade em mão única nas rodovias, nas ruas, se não for o poder público. A construção de um viaduto como esse que foi feito, que seria de obrigação da União, e o nosso município pediu 20 milhões emprestado para construir, cuja primeira prestação vai cair no meu governo, agora em janeiro de 25. Então, essas obrigações de investimento na infraestrutura do município, eu não vi em 12 anos. Eu não vi. E o pouco que eu vi foi com empréstimo. Olha, o município gasta mais de 250 milhões de reais por mês em aluguéis. Uma prestação de 250 milhões, com 2 anos de carência para construir, leva toda a municipalidade para dentro de prédio próprio. Mas quem não enxerga isso? É como numa família. Seu aluguel está suficiente para pagar uma prestação de um apartamento próprio, vamos se mudar. Então, pessoal, eu concorri em outra época de uma forma diferente. Eu concorri num partido pequeno, não fiz boas alianças na ocasião, por até desconhecer como deveriam ser feitas, mas eu aprendi e não me senti derrotado. Pelo contrário, eu me senti muito mais entusiasmado de dar o meu nome agora, porque o cidadão viu que naquela época esperava do candidato que não alcançou, e com uma minoria de votos em função da divisão que aconteceu da oposição, acabou se elegendo. Agora, pessoal, eu me uni com partidos excelentes, e gente que pensa, e nós decidimos fazer uma administração diferente, uma administração participativa. Eu não conheço os 42 bairros de Bento como deveriam, mas eles vão me ajudar a construir. Eu não conheço 5 distritos como eles conhecem, mas eu vou ter que administrar conforme o conhecimento deles. E vai trabalhar comigo todos aqueles que quiserem trabalhar. Por princípio, e assim eu fiz em todo lugar que eu trabalhei, prevalece a democracia, mas o líder nunca se impõe. Eu sou contra narizinho empinado em qualquer lugar. O líder é aquele que propõe. E as minhas propostas sempre serão discutidas para saber, dá para executar, é o conveniente e o momento é agora? Então, pessoal, Bento precisa de um novo tempo, é isso que eu estou oferecendo. Candidato Paulo Calef, uma oportunidade de esclarecimento. Na questão lá atrás da criação do fundo eleitoral, o senhor tinha mandato no Congresso Federal, um fundo de 5,7 bilhões público. O senhor disse ser contrário, mas acabou votando a favor. O senhor que vem do setor privado, né? Como se explica essa posição e hoje o senhor mantém que visão sobre o financiamento de campanhas políticas? Lembro dessa ocasião porque foi um momento muito difícil, mas tem que entender 2 coisas. Existe um poder executivo, e eu sempre fui muito ligado ao Jair, né? O Bolsonaro é meu amigo pessoal, tanto que eu fui convidado para vir com o avião dele para Caxias, com o helicóptero dele para Bento, e depois eu tive em viagem a Pirassununga, em cerimônias militares da aeronáutica. Então eu sou amigo pessoal dele, e ao mesmo tempo eu sou um soldado de um partido chamado PSD, cujo Antônio Brito agora concorre, inclusive, à presidência da Câmara, e com o qual eu tenho muita amizade. O fundo eleitoral já existia e era de 2 bilhões e 300 milhões, quando entrou um projeto na Câmara para passá-lo para mais de 6 bilhões. Bolsonaro estava no hospital. Quando o projeto passou no governo, ele foi aprovado por decisão de liderança. O que é a decisão de liderança? Cada líder de partido diz lá
a posição do seu partido. Se uma pessoa dentro do partido é contra, não vai dizer com a abstenção de fulano de tal. Quando é possível, quando tem uma divisão dos deputados na votação, o partido deixa livre aos deputados a votação. Bom, eu recebi a informação do governo, da Casa Civil, de que o fundo não seria extinto. Eles estavam tratando de aumentá-lo. A minha posição quanto ao fundo é essa. Ele é necessário num país democrático, porque se não for assim, o candidato se vende para quem paga mais e a fatura sai muito mais cara. Esse é o princípio da corrupção. Ou o corrompido ou o corrompedor são culpados. Mas se a verba é pública, é transparente, além de evitar a corrupção, todos disputarão dentro das mesmas condições financeiras. Por exemplo, Bento Gonçalves, o teto de gastos é 207 mil para um candidato a prefeito, né? Enquanto que um vereador em Porto Alegre me parece que está na base de 550 mil. Cada município tem o seu limite. Mas o meu concorrente dispõe de um valor muito maior do que isso, quanto eu não sei, apenas pelos gastos que eu vejo que eu tenho e que eles têm. Só que da onde provém o dinheiro? É por isso que o fundo é necessário. E, aliás, se o governo que está aí, ou qualquer governo, fosse contra o fundo, não deveria aceitá-lo. Ué, quando aceita participar é porque ele é a favor do fundo. Vamos olhar o que aconteceu lá. Bolsonaro saiu do hospital e disse para todos nós, e foi gravado: o fundo é um exagero, nesse valor não há quem consiga pagar. Mas ele sabia que se o dinheiro não viesse para o fundo, ele iria para o Tribunal Superior Eleitoral. Então não foi um dinheiro tirado da educação, da saúde, da infraestrutura, não. Ele já tinha uma finalidade política. E ele não nos disse votem contra. Ele disse assim: eu vou vetar. O veto dele foi parcial. Ele não disse sou contra o fundo. Ele disse o valor é muito elevado. E ele trouxe para 5 milhões e 700. Então quer dizer que nem Bolsonaro é contra. Tanto porque a maior verba do fundo é do próprio PL, que é o partido dele. Então vamos olhar assim. Você que está me ouvindo, você já deu dinheiro para político se eleger? Tem muitos que já deram. Deram com a finalidade de ajudar a comunidade ou de ter um favor futuro? Não sei. Mas de qualquer forma, quem aceitou esse dinheiro é muito propenso à corrupção. Então, pessoal, o fundo por si, ele é feito para evitar que aconteça a cobrança futura de uma duplicata. Até o crime nesse país, e até aqui, ao nosso redor, o crime tem se aliado a políticos, adiantando dinheiro, e os políticos ficam amarrados com o crime. É aonde nós vamos chegar, pessoal? Eu vi isso já quando eu morei no Rio, em São Paulo, que eu vi o crime se infiltrando nos locais de pobreza, aonde o político tem mais facilidade de ter seu voto porque ele deixa esse pessoal na dependência da sua atuação, mas eu vi que o crime tomou conta desses lugares. Então, pessoal, sim, eu votei a favor, eu votei com consciência e tenho convicção de que ele é necessário, mas entenda, para evitar um mal maior. Candidato, nós tínhamos ainda mais 2 assuntos dentro do contexto político para abordar, mas já passamos de 31 minutos de entrevista e não conseguimos ainda falar sobre planos de governo, que também é algo de muito interesse da população, que ainda está indecisa em relação ao seu voto no dia 6 de outubro. Então, vamos fazer agora já essa virada de bloco para que a gente possa tratar do seu plano de governo. E o primeiro assunto que eu quero puxar com o senhor, Paulo Calef, é sobre prevenção climática. Candidato, Bento Gonçalves foi uma das cidades mais afetadas pelos efeitos da tragédia climática do mês de maio e também em outros momentos, né?
Seu plano de governo prevê criar núcleos da Defesa Civil para verificar e monitorar áreas de risco constantemente, visando a segurança das comunidades, trabalhando na prevenção contra possíveis catástrofes e a construção de um plano de ação em parceria com a equipe de voluntários. O senhor já tem um estudo feito para a implantação dessas medidas de prevenção? Sim, seria negligência de minha parte se eu não cuidasse de um problema que não precisaria ter acontecido como foi. A natureza nos castigou, fez uma demonstração do seu potencial, mas encontrou uma cidade onde a defesa civil era formada só por uma pessoa. Só por uma pessoa, que era o secretário de segurança. Se não fosse o voluntariado, nós teríamos tido um desastre muito maior no que tange as pessoas que sofreram do problema. Mas o despreparo de Bento foi total, não levou em consideração o que aconteceu em setembro do ano passado, onde a enchente já mostrou o que podia devastar na região ribeirinha, e não foi feito até hoje nada no sentido de criar uma defesa civil organizada. Eu conheço municípios que têm desde o corpo de bombeiro próprio, que dá treinamento até para as crianças, no caso de evacuação. Eu conheço uma defesa civil onde o município promove a união de todos aqueles envolvidos, até o setor privado. Por exemplo, uma grande empresa tem lá a sua brigada de incêndio próprio, mas ela faz parte da defesa civil, como fazem os outros, que no caso do incêndio maior, como já tivemos aqui em Bento no passado, o caso da Aurora, da Ubispa, todos se uniram para combater uma catástrofe. A mesma coisa é nas catástrofes da natureza. Tá? Nós temos condições de, tendo uma defesa civil organizada, participativa, saber aonde estão os núcleos de voluntariado. Olha o que fizeram os jipeiros, o que fez essa rapaziada, cujo nome eu nem sei, porque eu também fui socorrido. Eu fui vítima, eu fui protagonista de salvamento. Eu fiquei uma semana preso no hotel de Ville, sem poder vir a Bento Gonçalves, porque o primeiro andar estava todo inundado. Eu saí do hotel só de calção, chinelo de dedo e com água no pescoço, eu e minha esposa. Então, daí fui levado por um albergue em Canoas e eu fugi para vir para casa. Mas lá eu estava trabalhando na Defesa Civil, organizando os caminhões, 42 inclusive, da empresa onde eu trabalhava, para trazer para o estado do Rio Grande do Sul as necessidades. Uma empresa só doou 1.000 colchões, outra deu um caminhão de água mineral lá no Amapá. Parem com isso, eu disse, não é hora de mandar um caminhão de água do Amapá, comprem 3 aqui no Rio Grande, que o custo do frete é menor, é maior do que o custo da água. Essas coisas eu fiz enquanto eu era flagelado também. Mas eu aprendi que a defesa civil tem que se organizar, inclusive na logística. O que tem que vir antes? O salvamento da pessoa? Sim. Depois, é o remédio, é o abrigo, é a vestimenta? Sim. Depois, é o material de limpeza, o de saúde. Mas, por último, tem que vir a tábua, o cimento, a pá, a enxada. Se vem antes, não tem nem o que fazer. Então, esse tipo de organização logística eu fiz, mas eu não usei nenhum microfone, estou usando aqui agora, para dizer o que eu estava fazendo. Eu usei o telefone para dizer o que deveria ser feito. E 2.200 caminhões eu acompanhei na logística, trazendo material de outros lugares para todo o estado. E Bento foi privilegiado, não por eu estar aqui, Bento foi privilegiado porque nós tivemos uma catástrofe diferente. Foi as barrancas que desmoronaram. Vão desmoronar? Sim, vão desmoronar. Nós vamos ter períodos iguais a este de chuva, que é consequência da seca que tem no Amazonas, onde eu trabalho muito. Esse ano a seca está maior do que a do ano passado. Possivelmente o ano que vem a chuva seja maior do que esse ano. Por quê? Porque até que o rio enche vai ter muita evaporação. E a evaporação vem para cá num rio aéreo. Ora, sabendo disso, pessoal, vamos se organizar. Vamos se organizar e eu farei da defesa civil dessa cidade o cabeça dessa organização. Candidato Paulo Calef, vamos falar um pouquinho de mobilidade urbana, trânsito, transporte. O senhor, afinal, é um homem da logística, né? Um dos problemas mais sérios de Bento Gonçalves, historicamente, é a mobilidade urbana.
E há 4 anos o senhor chegou a propor a cobrança de pedágio no centro para diminuir o volume do tráfego. Esta ainda é uma possibilidade? Quais suas propostas para a qualificação da mobilidade? Eu admiro a capacidade da oposição em tornar o fake dentro de uma narrativa como se fosse um fato consumado. Eu citei exemplo naquela época da pobreza e um exemplo dos centros urbanos, especialmente Londres. Eu disse, Londres resolveu o seu problema colocando um pedágio. Todo que entra ou cruza o centro da cidade, já que tem rotas alternativas, paga um pedágio. Não é o caso de Bento. O pedágio de Bento hoje é o estacionamento. Tu estaciona, tu está pagando pelo estacionamento. Tá? Agora, a mobilidade de Bento não depende do pedágio. Assim como a pobreza de Bento não é o pobre. Eu ser contra a pobreza é porque esse pessoal que vive na pobreza é exatamente o que o político quer para poder vender a necessidade para essas pessoas que não alcançam tudo aquilo que lhes é devido por direito. Educação, não deixam as escolas receberem os alunos num lugar próximo de casa, não colocam creche para quem quer trabalhar. Isso é não gostar do pobre. Querer que a pobreza desapareça é dizer, tenham uma vida social melhor na comunidade. Então, eles criaram um fake, o Calef não gosta da pobreza. E a mesma coisa fizeram do pedágio, pessoal. O nosso problema aqui não é o pedágio, coloca ou não coloca. Pare com isso. Não tem como me atingir, vão me atingir com esses fakes. Você tem uma capacidade incrível, tanto que estamos tocando nos dois assuntos agora. Mas, pessoal, a mobilidade urbana de Bento, ela está terrível. Hoje, para eu fazer os quilômetros poucos que eu tenho de onde eu trabalho até a minha residência, eu levo 50 minutos de determinados horários. Em ruas onde tem carros estacionados. Ora, será que não se pode limitar o estacionamento naquele período para essas ruas congestionarem para deixar elas livres? Sabe? O ônibus escolar, ele tem que sair 15 ou 20 minutos antes recolhendo as crianças, porque ele não chega na escola quando começou as aulas. Até a ambulância tem dificuldade e tudo diz que vai piorar. O que essa cidade precisa é de um plano viário diferenciado. 3 anos eu fui professor de de economia regional e urbana, e naquela época eu cantei as pedras, dizendo, olha, tal rua, a Planalto vai ter mão única e a Xingu será o seu complemento. Foi feito. Tem que admirar quem fez. Mas isso é um estudo, pessoal, que se faz para todas as ruas. A Oswaldo Aranha tem condições. O eixo que sai de Santo Antão e vai até São Roque é o único eixo viário que nós temos, mas tem condições de fazer outros. Mas a questão é regulamentar de forma que, sem o menor prejuízo da população, o ônibus possa ter horário para passar no ponto. Isso levará o cidadão a utilizar mais o transporte público, tá? Nós precisamos fazer com que se estimule o uso do transporte coletivo, que se dê privilégio para que ele circule sem onerar a população. Errou quem disse que eu queria colocar pedágio no interior da cidade. Está respondido? Ótimo esclarecimento. Candidato Paulo Calef conosco, agora eu vou entrar numa área dentro da mobilidade urbana ainda, trânsito e transporte, que o senhor inclusive é professor, né? Empresário na área de transporte, professor na área de economia. Vou ousar dizer que mais com mais sempre é mais, né? Na matemática. Mas no teu plano de governo tem proposta para o transporte coletivo de ônibus. Ter mais ônibus, chegando a todos os bairros, mais horários, inclusive aos fins de semana, passagem integrada, modernização do terminal de central de ônibus com acesso à internet, enfim, só que redução de valor. Mais com mais e menos. Como viabilizar isso, candidato? Bom, Bento está dividido em duas áreas. Daqui para lá é uma empresa, daqui para cá é outra empresa. Então não existe uma concorrência de trabalho que permita que eu possa escolher a empresa que presta o melhor serviço, porque tem só uma.
O meu plano é, mesmo antes de assumir a prefeitura, sentar com estas empresas, que há muitos anos já têm o privilégio de exclusividade na cidade, para dizer para eles que sim, o privilégio de ser empresa de Bento Gonçalves sempre existirá. Nós temos que favorecer quem se instalou e investiu aqui, mas sob certas condições. Tá? Nós precisamos que o ônibus chegue no lugar aonde ele é necessário. Nem que para isso a gente tenha que subsidiar algumas linhas que são deficitárias. Nós sabemos de lugares que os alunos não têm nem como chegar nas escolas se os pais não se organizarem por um transporte privado. E o público? E a obrigação de fazer para com essas crianças, cujos pais até nem podem pagar esse transporte? Então nós encontramos certos sacrifícios das empresas de ônibus, mas também algumas coisas que precisam ser modificadas. Um reestudo de tarifa comparativo com outros municípios será feito antes da próxima licitação. Em igualdade de condições, sempre privilegiaremos as empresas locais. Ponto pacífico, porque elas investiram aqui. Agora, as regras que terão vocês terão que circular à noite, no mínimo até às 11 horas da noite. Vocês não podem deixar aquele bairro desguarnecido, porque a última viagem foi às 4 horas da tarde. Vocês não podem deixar aquele lado onde tem um pouco menos de cidadão, eles estão lá. Mas nós vamos ajudá-los também. A forma de ajudá-los, por exemplo, é a tal de gratuidade. É quase tudo de graça. Vai lá, o vereador recebe um pedido para que sejam liberados de pagamento os que usarem roupa preta. Os que usam roupa preta não vão pagar. Fica liberado todos aqueles que estiveram usando uniforme estudantil, já não pagam mais. Aqueles que são oficial de justiça, aqueles que são brigadianos, aqueles que são os idosos. Alguém paga a conta, pessoal. Não existe refeição de graça, alguém paga a conta. Eles precisam ser remunerados por aquilo que a sociedade lhes impõe. Eles têm um fim social, mas merecem ter o seu lucro. Então, o que temos que fazer, pessoal? É sentar com eles antes e com eles ver a melhor maneira. É sentar com aquele cidadão que se sente prejudicado e saber aonde está o prejuízo. E nós vamos ajustar isso conversando antes, inclusive, da minha posse em 1º de janeiro. Paulo Calef, temos ainda 15 minutinhos arredondando aqui e vamos falar um pouquinho de saúde. O próximo prefeito deverá concluir as obras do Hospital Público Municipal, como consta, inclusive, no plano de governo, bem como zerar fila de cirurgias eletivas. O senhor também propõe a instalação de farmácia 24 horas na UPA e no PA da Zona Norte. Como o senhor pretende viabilizar essas propostas e com relação à gestão do hospital público, pretende manter essa gestão municipalizada ou terceirizada? Olha, Gerson, eu estava ouvindo a propaganda política, que eu tenho que me escutar forçosamente também para saber se eu estou falando bem ou mal, mas todo cidadão deveria escutar para ouvir especialmente o atual prefeito. Quando eu for prefeito, vou terminar o Hospital do Trabalhador. Faça meu favor, você é o prefeito. Então você não pode dizer quando eu for prefeito, porque não terminou. Está 12 anos o hospital aí parado com promessa. Aqueles bilhões que entraram no hospital para fazer 11 UTIs, se não me engano era 11 UTIs, que não foi aplicado. O que é isso? Olha, a UPA hoje, ela concentra as necessidades de todos os bairros, até de lugares vizinhos, para dar o atendimento, e não é suficiente. Se nós tivermos os postos de atendimento com atendimento fornecido mais do que as 6 fichas que são dadas para o cidadão, lá serão feitos diagnósticos. Tem febre, tem gripe, toma que tipo de remédio, tem algum sintoma diferente e for necessidade de enviar para a UPA, irá. Mas tudo aquilo que o médico local puder fazer para o cidadão será resolvido no posto de atendimento, que vai diminuir a frequência da UPA. Tá? E aí o médico dá um receituário. O senhor vai tomar isto e aquilo. Para não fazer propaganda, eu vou dizer, o senhor vai tomar Melhoral, Sorrisalho, não sei o quê.
coisa de antigamente, tá? Isso tem que estar disponibilizado e de preferência gratuito no posto de atendimento. Porque se ele for procurar farmácia à noite ou fim de semana, a farmácia está fechada na UPA, pessoal. Que lá tem que ter toda a documentação de remédio que pode estar em cima do prontuário do médico. Que é isso? Isso é descuidar do cidadão. Vocês têm que olhar, pessoal, que saúde é básica. Olha, eu ouso dizer e farei que o hospital será concluído em 10 meses. Tem prazo para terminar. Eu não sou aquele de deixar as obras para o último trimestre da eleição para o povo pensar como está fazendo o prefeito. Não, obra se faz desde o primeiro ano. E vai começar pela Casa Amarela. Eu tenho mudanças para fazer aí também. Candidato à gestão terceirizada ou pública? Preferência de tudo é para a pública, daquilo que for público. Esta é a preferência. Porém, nós temos que enxergar a questão da competência. Se nós não tivermos competência pública para fazer, vai para a privada. Por exemplo, eu digo que o governo não tem competência para gerenciar o bombeiro ou o polícia. Ninguém pode ligar para lá para um bombeiro privado e aí o cara pede: quanto já pegou fogo da sua residência? É de alvenaria ou é de madeira? O preço sai tanto? Não, o bombeiro tem que sair correndo e resolver. A polícia é a mesma coisa. Agora, banco ser público, pessoal, banco não é competência de governo. Banco tem que ser privado. Vai ao banco quem quer, paga o que quer, e se não pode fazer, arruma uma maneira para trabalhar mais, ou então vamos viver com o que a gente tem. Agora, banco favorecer politicamente, governante tampar furo, fazendo pedalada. Olha, pessoal, a administração que eu vou fazer é pública. Eu vou me assessorar com o meu amigo Pascoaloto. Perdão, a minha administração será privada. Eu vou me assessorar com a pública, com o Pascoaloto, com os vereadores, mas vou formar uma equipe que trabalhe como eu, valorizando o funcionário público, primeiramente aquele que é o concursado, tá? Mas todos nós vamos trabalhar como uma família para uma coisa só, é para o cidadão. Não tem compadre, pessoal, não tem amigo do rei. Não vai ter indicação para trabalhar, não vai ter cargo de confiança para cuidar dos outros, vai ter gente para trabalhar. Mas se nós não tivermos competência para fazer uma operação no Hospital do Trabalhador, num caso crônico, claro que nós vamos encaminhar para outro hospital. Claro que nós vamos ter que ter o recurso de quem possa fazer por nós. Então, a tua pergunta eu respondo em parte, os dois. Pouco menos de 10 minutos, vamos para a educação e vamos num 2 em 1, candidato. Uma demanda muito forte aqui na cidade, além da questão de saúde, é vagas nas creches. Sempre crescente também por conta do aumento da população, sobretudo com as migrações. No seu plano também fala em ampliar para poder garantir o direito às vagas escolares todas as crianças próximas aos seus lares com revisão do critério de zoneamento e renda. Vamos lá, qual seria o impacto financeiro desse aumento das creches, das vagas nas creches e como funcionaria esse critério seletivo para a aplicação dessa proposta de deixar as crianças mais perto de casa? Tem 40 escolas privadas que tratam da criança aqui em Bento Gonçalves. O ensino da criança nessas escolas é ótimo. E o custo de compra de vaga é menor do que o custo de uma criança que é colocada numa escola similar do governo. Ora, para suprir a necessidade, hoje são necessárias mais de 1.000 compras de vagas. Mas vamos pensar assim, o município tem condições de comprar 2.000 vagas. E vamos colocar essas crianças na escolinha, porque quando uma escola dessas privadas faz um contrato com a prefeitura para 100 vagas, ela se prepara com o professor, com a merendeira, se prepara com a segurança, tudo para as 100 vagas que ela vendeu. Mas no decorrer do ano, a prefeitura tira 10 vagas, tira 15 vagas e não repõe. Então essas escolas, elas passam a ter prejuízo
de uma forma errada, porque se mudou a regra durante o jogo. Nós pretendemos, fazendo um critério de zoneamento renda, encaminhar essas crianças para vagas em escolas que estejam próximas das casas aonde eles moram, para que os pais, os trabalhadores, não tenham que despender muito tempo, como acontece com as creches, só levando e trazendo crianças para lá serem amparados. Isso é um descaso, pessoal, isso é um descaso com a população. Então, com certeza, a primeira coisa que faremos é a compra de vagas nos estabelecimentos particulares. E muito mais do que o necessário, porque o certo é mudar as regras do jogo enquanto estiver jogando, mas com o benefício dos dois que estão no jogo, a população e a escola. Se tivermos que comprar mais, arrumaremos a forma legal, né, Pascoaloto, de mudar o contrato para mais e não para menos vagas. Candidato, vamos falar um pouquinho de turismo. Há quem entenda que, por exemplo, a municipalização da IRS 444 foi um erro e que o certo mesmo seria federalizá-la para criar um corredor entre a 470 e a BR-386 no Vale do Taquari, dessa forma criando um corredor turístico para toda a região. Queria saber o seu posicionamento sobre isso, mas já emendando sobre o seu plano, consta lá uma criação de construção do Fundo Municipal de Turismo, mais qualificação permanente do setor através de parcerias com o Sistema S, promovendo aí melhorias constantes. Explica um pouquinho mais essa sua proposta. O turista de Bento Gonçalves, ele, na maior parte, é o turista que vem para conhecer uma cantina, para almoçar bem, para conhecer especialmente um dos dois principais pontos que nós temos, que é, dentre os tantos que existem, né, que é o Vale dos Vinhedos e os Caminhos de Pedra, e vai dormir lá na cidade onde ele já deixou a bagagem. É o turista de um dia. Tá? O nosso trabalho vai ser feito para que o turismo permaneça mais tempo na nossa cidade. Isso inclui o centro da cidade. Quando a gente diz, tu conhece Bento Gonçalves, dizer conheço, mas nenhum veio para o centro da cidade. Não tem nem lugar para estacionar um ônibus aqui, pessoal. Como é que ele vai vir para o centro da cidade? O nosso comércio vive das compras do cidadão de Bento Gonçalves. Mas por que não trazer o turista para cá? Fazer um acordo com o comércio? Olha, pessoal, eu sei aonde colocar os ônibus no centro e fazer essa atração ser maior. É mais um ponto que eles irão visitar. Vamos falar especificamente daquela rodovia agora. Eu passei lá ontem, em 2 lugares eu tive que parar, porque enquanto eu ia, o outro vinha. Tá? Na zona que ela é de calçamento. Até eu perguntei para quem estava comigo, tu deixaria calçamento ou faria asfalto? Conclusão, vamos deixar calçamento porque é mais um atrativo. Né? Não é o caminho das pedras, mas o calçamento não vai mais se enxergar no futuro, mas um bom calçamento. Então eu digo o seguinte, ó, a nossa cidade, quando eu digo lá fora, eu sou de Bento Gonçalves, o pessoal pensa em 3 coisas. Primeiro, terra do vinho. Segundo, capital dos móveis. E terceiro, clube esportivo. Nós precisamos ser conhecidos como cidade turística. O marketing que Gramado tem, pessoal, ele até não é condizente com aquilo que é na cidade, porque o cara vai para lá como turista e só vive o centro da cidade. Tem que comer chocolate, tem que comer o fondue, tem que visitar o parque infantil. Eles criaram atrações locais, bastante hotelaria de primeira classe e fazem um bom marketing. Nós temos aqui a natureza privilegiada, que Canela tem mais do que Gramado, por exemplo. Mas nós aqui em Bento temos uma natureza privilegiada. Nós temos aqui em Bento Gonçalves, pessoal, as famílias no interior em asfalto que nunca foi feito. Enquanto 22 quilômetros fez o Adair Ferrari ali em Pinto Bandeira, Garibaldi fez mais de 30, nós aqui fizemos 11 quilômetros de asfalto no interior. Como é que nós vamos promover o turista ir para o interior se ele não vai querer sujar o carro dele? Então, pessoal, essa conversa aí é longa, mas sim, o fundo municipal tem que ser criado, grande investimento no Fundo da Parque para trazer aquele turista que permanece aqui uma semana, pensar nos projetos de ciclovia e na construção de parcerias, especialmente promovendo Bento Gonçalves
no Brasil e no exterior. Candidato Paulo Calef, o senhor tem 2 minutos. 2 minutos para responder a nossa pergunta final da entrevista. Por que o senhor se considera a melhor opção para ser o prefeito de Bento Gonçalves pelos próximos 4 anos? A cidade precisa de gente como eu. Se não for eu, alguém que saiba mais do que eu. Nos meus 76 anos de idade, eu não preciso mais mentir. Tudo que vocês ouviram aqui pode ser executado e deve ser executado. Eu tenho família que reside aqui, que nasceu aqui, e eu investi aqui nessa cidade todo o meu futuro. Eu não vou deixar que alguém despreparado assuma de novo a prefeitura para eu ter incertezas quanto ao futuro dos meus netos. Eu sou candidato a prefeito de Bento Gonçalves, eu sou de direita, eu sou de família e tenho como princípios a liberdade, a família, a pátria e Deus. Um abraço, pessoal. Candidato Paulo Calef, nosso convidado desta sexta-feira. O senhor ainda tem 1 minuto. Se eu quiser aproveitar, fica bem à vontade. O Um tempo é tema teu, que viu, tenha candidato? ficado a descoberto, talvez? O senhor tem 1 minutinho para Habitação, aproveitar por exemplo. ainda. Lá na tela até os 59, ó. Não Vou aproveitar. vendam o seu voto. Quem comprar o seu voto, e se você não votar também, não lhe dá mais o direito de reclamar no futuro. Escolha um candidato e vote. Um abraço, pessoal. Certo. Gerson, muito obrigado pela parceria nessa nossa rodada, nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Bento Gonçalves. Agora só no dia 24, é isso? 24. Nosso debate a partir das 8 horas da noite do dia 24 de setembro, direto do SIC BG com os candidatos à Prefeitura de Bento Gonçalves. E com isso encerramos a nossa entrevista com o candidato Paulo Calef do PSD, o terceiro entrevistado dessa série com os candidatos a prefeito de Bento Gonçalves. Lembrando que este e os demais vídeos ficam disponíveis no Facebook e no YouTube do portal LeoV. Você também confere a cobertura completa dessa entrevista ainda hoje no site leov.com.br, nas plataformas digitais, no Facebook e também no Instagram, @portal Leov. A cobertura eleitoral do Grupo RS Com nas eleições municipais 2024 tem o patrocínio de ANC Urbanizadora, preparando a base para o futuro, e Postos Gambino. Baixe o aplicativo e tenha vantagens exclusivas, além do apoio de Real Assessoria Empresarial, um hub de soluções estratégicas para o seu negócio, e Fundação Proambi, há 35 anos construindo soluções ambientais para a indústria. Agradecemos a audiência de todos que estiveram conosco aqui na Rádio Bento 1070, também a você que nos acompanhou pelas plataformas digitais, em especial pelo Facebook do portal LeoV. Fique sempre com a gente. Na sequência, na Rádio Bento, você fica com a exibição obrigatória do horário eleitoral gratuito. Tchau. Também